né? Eu até receio, isso não é informação, é um palpite meu, porque o Ramon Dias ele perde o José Martínez pra partida horas antes da bola rolar. Ele já não tinha o Ranieri, que seria outra opção de volante mais posicional e aquele cara mais marcador. O que eu imagino é que esse time, esse 3-5-2 que ele colocou em campo, não tenha treinado a ponto de estar apto para enfrentar esse Barcelona, porque eu acho que tendo um volante marcador, ele não teria jogado com 3 zagueiros como não fez nenhuma vez nessa temporada. E aí, perdendo o José Martínez, ele falou, preciso de algum volante marcador, o que ele não tinha à disposição, sem o Ranieri e sem o Martínez. Então ele opta por um 3-5-2 para deixar o time um pouco mais resguardado. E se você for ver o que foi o primeiro tempo, o Corinthians realmente não estava sofrendo, o Corinthians não criava nada, mas o Hugo não estava trabalhando. E aí, a partir do momento que ele troca a proposta do jogo e o Corinthians volta pro 4-4-2, vira um time que não estava atacando da mesma forma e que estava sofrendo lá atrás. Então o Ramon perdeu o jogo muito para si mesmo. Eu acho que, né, às vezes falta uma mentalidade de Copa, de se você sente que você tá passando por apuros e você tem a possibilidade de segurar o placar no 1-0, talvez teria sido benéfico pro Corinthians, ao invés dele jogar pro tudo ou nada no segundo tempo como fez, e foi só pro nada e não pro tudo, talvez segurar 1-0, manter o 3-5-2 e aí apostar na força da Neoquímica Arena. Porque eu garanto, a repercussão da derrota estaria muito diferente, acho que isso é óbvio, né? A repercussão no caso de uma derrota por 1-0 teria muito diferente do que foi um 3-0. Sobrou até pro Bidon, né? Que declaração pré-jogo cheio de autoestima. Sim. E aí, cair do cavalo. Faltou né? o media training ali, né? Faltou um pouquinho de media training pro Bidon. Pra quem não sabe, ele perguntado se o Corinthians deveria voltar vivo. Ele falou que quem devia se preocupar em voltar vivo eram os jogadores do Barcelona. E acho que se preocuparam demais, porque estão muito vivos pra esse jogo na próxima quarta-feira. Vamos ver, a semana decisiva a gente já vinha tratando aqui nos programas, que é a semana mais importante do ano pro Corinthians, em termos esportivos e orçamentários, porque uma eliminação na Libertadores não cumpriria aquilo que o clube estipulou de orçamento. O Corinthians coloca no orçamento um objetivo, uma meta esportiva de ficar ao menos nas oitavas de final. E aí não vai chegar, provavelmente, caso confirmada a eliminação. E a do Paulista já foi atingida, que é a semifinal. Vamos ver. Domingo, Corinthians e Santos, valendo vaga na decisão. E aí na próxima quarta-feira o ambiente tende a ser diferente ou muito pior. E aí, pra gente já entrar nas informações do Corinthians, exatamente sobre ambiente. Como hoje a diretoria corintiana observa o trabalho de Ramon e Emiliano Dias? Ainda é um trabalho de respaldo ou é aquele trabalho que já coloca uma pulga, como diria o outro, atrás da orelha de Fabinho Soldado e também do presidente Augusto Melo do Corinthians? Vai tudo depender do que ocorrer na próxima semana. Por enquanto o Ramon não está ameaçado no cargo e será o treinador do Corinthians tanto quanto o Santos, tanto quanto na volta diante do Barcelona de Guayaquil, né? Muito improvável que haja uma interrupção do trabalho nesse período. Mas agora, eu imagino que em caso de tropeços nesses dois jogos e novamente com os erros deles sendo protagonistas como foram na quarta-feira, aí sim a diretoria talvez pense, agora a gente tem 20 dias até o início do Campeonato Brasileiro, um pouquinho menos. Talvez seja melhor trocar de treinador agora do que com o bonde andando. Então eu não duvido que caso o Corinthians caia fora das duas competições, Paulista e Libertadores, que o Ramon Dias também deixe o comando técnico do clube, mas por enquanto realmente tem a confiança da diretoria. O que pesa muito no Corinthians, diferente de outros clubes, que também tem sua influência, mas não tanto quanto no Timão, é a Gaviões da Fiel, o principal torcedor organizado do Corinthians, soltar uma nota oficial basicamente centralizando a culpa no Ramon, né? Então eu acho que a Gaviões da Fiel se posicionar contra um treinador, dificilmente um treinador resiste por muito tempo. É uma entidade que tem um poder muito grande dentro do clube, a opinião dela tem um poder muito grande, foi um posicionamento editorial, não foi o presidente da Gaviões falando, não, foi a própria organizada se pronunciando nesse sentido. Então vamos ver se o Ramon consegue driblar essa pressão. Já teve momentos de até maior pressão no comando do Corinthians, né? Ano passado, por exemplo, flertando com o rebaixamento por mais de 20 rodadas. Então eu acho que é um cara acostumado a lidar com pressão, um cara experiente, mas realmente tá com todo jeito de fim de ciclo para Ramon Dias. E isso, né, PDV, que o Fabiani traz com relação aos Gaviões da Fiel, né, a força que tem dentro do Corinthians, a força política que tem dentro do Corinthians, evidentemente que o Augusto vai escutar e muito, até porque ele tem aliança com essa organizada e foi a própria organizada quem criou o plano para tentar salvar o Corinthians no tal pagamento da Neoquímica Arena. Então o Augusto ouve e muito
Há uma relação muito próxima, Exato, inclusive né? na eleição a Gaviões pela primeira vez na história se posicionou a favor de um candidato e então, apoiou é uma o Augusto aliança, Melo. né? Não é uma parceria já. Assim, oficialmente a Gaviões nunca vai falar em apoio ao Augusto incondicional. É sempre o apoio foi pontual para que a renovação e transparência deixasse o poder. Mas é uma relação próxima. Alguns integrantes dos Gaviões da Fiel, inclusive, viajaram junto à delegação do Corinthians no jogo contra a Universidade Central, na Venezuela. Então, realmente, é uma proximidade muito grande e até por isso a influência é maior do que já foi em outros momentos. E aí, com todo esse cenário, né, meu caro Paulo do Vale, se a pressão continuar e se o Alê ligar uma quarta-feira, 00:15, o Augusto atende e fala, tá bom, eu desligo o treinador. Tá muito claro, se tiver a pressão da torcida e principalmente dos Gaviões da Fiel, o Ramon vai cair. Mas você diz isso antes de quarta? Não, Muito difícil ser antes de quarta. eu acho que não vai ser antes de quarta. Seria uma hipótese do Corinthians perder de 3-0 do Santos. Se for uma Na arena. chacoalhada feia do Santos, aí bota o Aí o Orlando Ribeiro que tava na base. O interino é o filho do Ramon. Não, porque acho que a grande questão tá tudo atrelado ao desempenho Domingo. que, obviamente, tem a ver com classificação nesses dois jogos, mas principalmente domingo, porque contra o Barcelona me parece uma coisa já um pouco mais difícil. Se o Corinthians passar do Santos domingo, jogando em casa, na quarta-feira vai em busca de um milagre. Se o Corinthians cair para o Santos em Itaquera domingo, até para você não complicar um outro treinador, você mantém o Ramon naquelas de, bom, arruma aí um resultado para você continuar à frente do Corinthians. Caso contrário, claro que a principal organizada do Corinthians tem um peso gigantesco, mas é justamente o resultado que pode segurar o Ramon e o Emiliano no Corinthians pro Campeonato Brasileiro. Até porque, se cair no Paulistão e caindo na Libertadores, que é uma tendência depois do resultado de ontem, você tem a desculpa, entre aspas, de, bom, a gente começa um trabalho do zero, o cara vai ter o quê? Uns 20 dias, porque tem data FIFA. O brasileiro começa no dia 27 de março, né? Não, 27 de março é a final começa 30 de março. do Paulista. 30 de março começa o... Aliás, a final do Paulista é numa quinta-feira, né? Isso. E aí, no final de semana, é o Começa Campeonato Brasileiro. Então, cara, é uma situação que parece até encaixada. Obviamente que o corintiano não quer que aconteça, caso você tenha duas eliminações. Você tem o primeiro semestre, né? Vamos colocar como primeiro Mas semestre. eu te pergunto, se passa do Santos, chega na final do Campeonato Paulista e cai na Libertadores, você já faria a troca no comando técnico ou deixa Faria o Ramon? sentido, né? Ou faria o não. Ramon Se o disputar a Corinthians final? estiver na final da Libertadores, você tem que Paulista. manter o Ramon. Se o Corinthians passar em qualquer um dos Paulista. dois, o Ramon vai ser mantido. Acho que a única hipótese dele ser demitido é ou se ele tomar uma chacoalhada do Santos, e eu acho que com a Neoquímica Arena lotada, isso é muito improvável, né? Muito difícil, quando você tem a torcida a seu favor, você perder de forma tão esmagadora. E a gente tem que pensar no outro lado. Numa hipótese do Corinthians estar naquelas noites de Neoquímica Arena, que não costuma acontecer na Libertadores, mas tá numa noite que a Neoquímica Arena tá daquele jeito. Se o Corinthians consegue reverter o placar contra o Barcelona, o Ramon ganha 2-3 meses de respaldo no trabalho. Muda muito o cenário. Então, eu acho que vai recair muito sobre os jogadores também. Se os jogadores forem fechados com o treinador, vão jogar pelo cara. Vão tentar correr, fazer o resultado, reverter. Enfim, é um elenco que é muito movido a desafios, isso empolga um pouco o torcedor, porque no ano passado era uma situação muito mais delicada do que a vivida agora pelo clube, e os caras conseguiram responder. Então vamos acompanhar se de fato os jogadores compram a ideia de manter o Corinthians vivo na Copa Libertadores. Paulista, eu mantenho a opinião que pro Corinthians agora é muito importante ganhar um título. Eu sei que a Libertadores garante um orçamento importante, uma renda significativa de 3 jogos dentro de casa, mas por outro lado, eu acho que o Corinthians ganhar um título, coisa que não consegue há 6 anos, daria uma calmaria muito grande para todas as alas do clube, treinador, elenco e até mesmo a parte política com o presidente Augusto Melo. Lembrando, o processo de impeachment segue em andamento, só não tem data marcada, mas ainda está lá. Então o Augusto está tendo que trabalhar muito essa parte política e um título daria um respiro muito grande para ele também. Assim, a questão chegando a uma final, passando do Santos, e mesmo
se porventura perder a decisão ou para Palmeiras ou para São Paulo, aí o tempo é muito curto para você fazer uma mudança para o Campeonato Brasileiro para começar. E aí ele ganha essa sobrevida depois de ser vice-campeão paulista, imaginando que o Corinthians possa chegar e perder, né? São questões hipotéticas do que a gente pode pensar de cenários para o Corinthians e para o próprio Ramon Dias. E aí ele tem as famosas 5 primeiras rodadas, né, de Campeonato Brasileiro, que ou você se candidata ao título inicialmente, se coloca ali como um postulante ao título, ou você é mandado embora. Caso contrário, caso o Corinthians caia no Campeonato Paulista, imaginando que a situação da Libertadores é praticamente irreversível, não é uma questão impossível de acontecer, mas é difícil, um 3-0. Contra um time bom, né? Não foi um acidente o 3-0. O Corinthians pegou um time que jogou mais bola que ele e venceu ao natural. O engraçado é que, cara, como as coisas mudam, né? Você falou em time bom e realmente ontem o Barcelona me pareceu um bom time. O São Paulo enfrentou esse Barcelona na Libertadores ano passado. E, cara, era um time muito inferior, muito inferior. Sim. É verdade que o São Paulo não ganhou do Barcelona no Morumbi, né? Ganhou no Equador. Foi um 0-0 no Morumbi. Ganhou no Equador na estreia do Zubeldia. Inclusive, já treinou o próprio Barcelona. E assim, me pareceu um time ontem muito melhor preparado do que o Barcelona da Libertadores do ano passado. Eu até tinha isso como parâmetro, imaginando que o Corinthians conseguiria até, dependendo do bom resultado lá no Equador, né? Um dado que não deixa o corintiano muito otimista: dos últimos 12 mata-matas de Libertadores nos quais o Corinthians perdeu a ida, o Corinthians foi eliminado em 11 e passou em 1. Então é um cenário muito adverso pro Timão. E se a gente for lembrar grandes remontadas... O foco tem que ser o Campeonato Paulista, né? Libertadores... Não, essa é a pergunta que eu faço. O foco, pelas exibições do Corinthians até aqui no ano, não parece pra vocês que sempre foi o Paulista? Ele poupou ontem, né? De certa forma. Apesar de ele ter inovado no esquema, não é normal o Carrilho Porque, ficar no banco as de exibições contra o time da Venezuela, a exibição de ontem, não que seja brilhante no Campeonato Paulista, até pelas escalações, como você bem disse, Fabiano. Mas tá explicado porque ano passado o Barcelona era tão ruim assim, era treinado por Ariel Holan. Ariel Holan, é verdade. Verdade. Não deixa saudades na Baixada Santista, Ariel Holan. Então, assim, fica a impressão que o Ramon, a comissão técnica e talvez até a diretoria, o Corinthians de modo geral, esteja com a filosofia que mais importante do que uma Libertadores, que talvez se você coloque ali como um planejamento, mas o Corinthians vai ser campeão da Libertadores ou tem muito mais chance de ganhar o Campeonato Paulista? Será que não faz parte de um planejamento esses jogos muito abaixo da Libertadores? Mas na Libertadores você não tem nem condições de chegar realmente à Libertadores? Você vai cair de novo na pré? Pois é, mas a questão é que a pré-Libertadores ela é muito desgastante no sentido de ser um mata-mata. Sim. Né? Uma viagem longa também. Você tá jogando uma oitavas de final logo de cara, uma quartas de final logo de cara, né? Então, assim, tende a ser jogos mais decisivos e mais intensos do que você entrar numa fase de grupos e aí você tem 6 jogos. O Botafogo, por exemplo, ano passado começou a Libertadores perdendo os 2 primeiros jogos. Né? Você tem margem de recuperação. Então, assim, talvez no sentido de não vamos arrebentar o time pra ser campeão paulista, mas na minha visão também o Botafogo ele perde na fase de grupos, mas se classifica na pré. Se classifica na pré. Tirando o Red Bull Bragantino. Exatamente, tirando o Red Bull Bragantino. Passa em segundo nos grupos, né? E na primeira etapa de pré, o Botafogo... Foi quando o Júnior Santos faz um monte de gol. Ele faz um monte de gol e vira o artilheiro da Libertadores e termina a Libertadores como artilheiro, né? Ele fez 8 ou 9 gols na pré-Libertadores. Na pré ele fez 9? Ele foi o artilheiro ou com 9 ou com 10. Que ele faz um na final. Pois é. Então, assim, eu acho equivocado, tá? E não tô dizendo que é certo, não. Eu acho que o grande ponto que o Ramon errou e muito é você jogar num local onde, evidentemente, o time do Barcelona tá uma pressão gigantesca. A torcida do Barcelona é muito da hora. O Barcelona é um time muito grande. 60 mil pessoas no estádio. É o maior clube do Equador, mesmo não estando na capital, Quito, e sim uma das capitais, né? A capital econômica do Equador ali, em Guayaquil. É um clube gigantesco no Equador, um time que estava já sendo bem treinado desde o final do ano passado pelo Segundo Castilho, quando ele assume.
o posto de técnico da equipe do Barcelona, pra mim o grande erro, cara, além, evidentemente, dentro de campo, existiram erros individuais. Pô, o Choca fazer aquele pênalti tá maluco. O Gustavo Henrique, ele deu sorte que o árbitro esqueceu da regra que mesmo com impedimento você tem a prioridade de marcar um pênalti. E ele puxa a camisa do jogador e depois ele faz o gol contra e o VAR anula com o impedimento, aí sim o impedimento correto, mas na origem da jogada o Gustavo Henrique ele comete uma infração. E aí você tem o lance, cara, 0-0 o jogo, contra-ataque pro Corinthians, o Garro ele põe a bola na frente. O Yuri Alberto passa que nem um louco do outro lado, totalmente livre. E o Garro lance vai querer, ele gosta. E o Garro vai querer correr. O Garro nunca deu um pique na vida, vai querer correr em Guayaquil com 50 graus na cabeça, gramado fofo por causa da chuva. Então, evidentemente, tiveram os erros individuais em campo. Mas também, o Ramon, ele monta o time pra ver se do outro lado o pessoal fica incomodado com os nomes. E, cara, não dá pra você jogar em Guayaquil, na pressão que é jogar em Guayaquil com 3 caras que não marcam. Ou com 2, pelo menos, que o Yuri ainda se dedica pelo time. Mas o Garro e o Memphis são 2 pesos mortos quando o Corinthians não tem a bola. São 2 caras que não vão te ajudar em nada. E aí, de novo, você sacrifica o Romero, tira o Romero do time pra colocar 2 caras que não vão te ajudar em nada quando seu time não tiver a bola. E o que aconteceu ontem? Era óbvio que o Barcelona teria mais a bola. Fez tirar a o festa. Carrilho... Cara, você tirar o Carrilho do jogo de ontem, você matou o Corinthians. Você pegou o Corinthians, enforcou e entregou uma informação os leões. importante, ô Soler, a delegação do Corinthians foi cobrada por alguns torcedores na chegada ao aeroporto internacional de Guarulhos na madrugada de hoje. Alguns poucos torcedores foram pra lá, é bem verdade, mas mais uma vez, cobranças direcionadas ao técnico Ramon Dias, tá? E aí... Você não vai dizer que foram os mesmos caras que viajaram com a delegação? Com o Augusto, né? Não foram outros, esses. né? Senão a cobrança acho que seria dentro do avião. Servindo o frango do avião. A aeromoça cobrando. Mas no geral a cobrança tá muito grande, inclusive de conselheiros aliados a Augusto Melo, aqueles que têm a porta aberta da presidência o tempo todo, pedindo a demissão do Ramon Dias. Vamos ver. Tá ficando meio insustentável a situação do Ramon. Mais alguma coisa do Corinthians antes da pausa? Corinthians voltou hoje, treina no CT Joaquim Grava com os jogadores que jogaram menos de 45 minutos e aí a partir de amanhã começa a preparação para o jogo contra o Santos, já com o elenco completo. O José Martínez, que ficou fora, vai fazer trabalhos especiais para tentar ficar à disposição. Igor Coronado e Ranielli, esses sim confirmados como ausências. E a gente já volta então com os donos da bola.